Fala, estudante, beleza com vocês? Professor Oswaldo voltando aqui e o sexto vídeo de Geografia da temporada de 2019 vai falar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro, da colonização aos dias atuais. Os contornos do nosso país nem sempre foram dessa forma. O espaço territorial brasileiro, em muitas vezes, ele foi conquistado por conflitos, por interiorização e também por outros aspectos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre? Quando chegaram ao território brasileiro, os portugueses encontraram aqui diversos povos que habitavam esse espaço e estavam aqui há milhares de anos. Os indígenas. Dentre esses indígenas, nós podemos citar o Aruaque, o Tupi-Guarani e o Gê. A primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, que é assinado entre Espanha e Portugal. Esse tratado, assinado em 7 de junho de 1494, em Tordesilhas, na Espanha, estabeleceu uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Mas, estudante, o nosso território ele começa a crescer aí. Em 1500, o Brasil ele é colonizado por Portugal. E a partir daí, começa a aumentar o território brasileiro. E em 1534, são criadas as capitanias hereditárias, onde ocorre 15 capitanias e 12 donatários. O que é importante lembrar que apenas 2 capitanias deram certo por causa dos seus comandos, São Vicente e Pernambuco. A formação do território brasileiro foi sendo modificada ao longo do tempo. Alguns estados foram anexados de outros países, o Acre, da Bolívia. Vários estados da federação foram criados e divididos. O que é importante salientar, estudante, que as capitanias hereditárias elas permanecem do século XV ao século XVII. E essa expansão do território brasileiro, ela começa a se aprofundar a partir do século XVIII. Vamos acompanhar então como que fica o território brasileiro a partir do século XVIII. O mapa do Brasil de 1709 mostra 7 grandes espaços territoriais, como Grão-Pará, São Paulo, que na época era o maior estado brasileiro, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Pedro. Já indo para 1789, 80 anos depois, a criação dos estados do Mato Grosso, Goiás, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de Minas Gerais e os outros estados eles acabam tendo uma diminuição no seu espaço territorial, o que significa que o Brasil ele está se moldando de acordo com alguns conflitos internos e também de acordo com a sua estrutura mais atual. Pois é, estudante, agora se nós vamos fazer uma comparação com o século XIX, vocês vão perceber que há uma mudança significativa do território brasileiro. O que acontece de muito importante em 1822 com o Brasil? Quando o Brasil consegue a sua independência. Vamos observar então, nos próximos slides, como modifica o espaço geográfico brasileiro no século XIX. No século XIX, mais precisamente no ano da sua independência, em 1822, o Brasil ele tem um crescimento significativo no seu espaço territorial. Ao observar aqui no mapa, podemos perceber a criação do estado da Cisplatina, que hoje é o território do Uruguai. Há um aumento de estados na região do Nordeste. Já indo para 1889, que também é um ano muito importante para o Brasil, já que é proclamada a República Brasileira, podemos observar que há a criação do estado do Amazonas, que atualmente é o maior estado brasileiro. Também podemos identificar o aumento do estado de Minas Gerais. E o estado do Mato Grosso ainda não era dividido como hoje. Santa Catarina acaba tendo seu espaço também reduzido e há uma criação de um novo espaço territorial ali entre São Paulo e Santa Catarina, que atualmente está o estado do Paraná. Estudante, conseguem perceber como o século XIX é de total importância para a formação do território brasileiro? Então, estudante, vamos observar agora
um mapa brasileiro de 1943. Espero que vocês consigam enxergar as mudanças que ocorreram do século XIX para o século XX. Observem que já há a criação do estado do Acre. Existem inúmeros territórios. O Mato Grosso ainda não é separado do Mato Grosso do Sul. Guaporé, que viraria Rondônia. Fernando de Noronha já está inserido no território brasileiro e Cisplatina já não existe mais no território brasileiro porque vira o país Uruguai. E aí, estudante, conseguiram perceber a diferença do mapa de 1943? Vamos observar agora o mapa de 1988, que já é o atual da formação do território brasileiro. Observe que todos os estados já estão nos seus devidos lugares. Goiás já está desmembrado de Tocantins, que foi criado em 1988, o último estado brasileiro. Paraná e Santa Catarina já ganham suas formas atuais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são desmembrados, e as 5 macro-regiões brasileiras, que são apresentadas para vocês aí na escola, aparecem nesse mapa. Estudante, quais as causas que ocorreram para a formação e modificação do território brasileiro? A expansão da ocupação portuguesa é uma das causas. Graças a eles que nós fomos colonizados. Será que é graças a eles? A luta entre os portugueses e os povos nativos trouxeram conflitos. Disputa pela terra com invasores. A busca por riquezas ou ciclos econômicos. Atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira. Voltando a falar um pouquinho dos ciclos, né? A nossa economia girava em torno de uma produção do primeiro setor da economia e dependia de uma exportação para conseguir se sustentar a partir da metrópole da época portuguesa. E o caráter litorâneo ele era fundamental para que o nosso território pudesse chegar como está hoje. Então, estudante, a colonização ela acontece num primeiro momento no litoral e depois há uma interiorização do território brasileiro. Beleza? E aí, estudante, gostaram de saber um pouquinho sobre a formação do território brasileiro? Conseguiram diagnosticar as diferenças do nosso território lá do período colonial até os dias de hoje? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não só para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, mais vocês aprendem, não é verdade? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!